O primeiro de dois golpes. Após ser coroado imperador no Brasil, o agora Dom Pedro I nem mesmo negociou. Ele imediatamente rejeitou a primeira Constituição brasileira do ano de 1823. Depois enviou tropas para fechar a Constituinte legitimamente constituída e, por fim, em 1824, impôs à sociedade brasileira uma Constituição de cunho autoritário, nos moldes absolutistas europeus. Dessa forma, Dom Pedro I inaugurou a tradição golpista nascente no país. O império de Dom Pedro I logo se revelaria seus problemas crônicos. A popularidade do imperador se mostrou frágil. As constantes revoltas, como a Confederação do Equador em 1824, era um sintoma de que algo estava muito errado. Articular um movimento contra as forças estrangeiras em época de emancipação é fácil. Difícil é manter a ordem mediante uma crescente rejeição de seus súditos. A situação se agravou com a perda, negociada ou não, da Cisplatina em 1827. Não demorou muito para que o imperador enfrentasse protestos abertos contra sua pessoa. Talvez seja aí que a identidade brasileira tenha se manifestado pela primeira vez. Não na Batalha dos Guararapes. O verdadeiro espírito nacionalista tensionava brasileiros contra portugueses, nas noites das garrafadas, em 13 de março de 1831. Não poderia ser diferente. O motivo da eclosão da revolta contra o imperador e portugueses que o apoiavam foi devido à preferência desses últimos, tanto em cargos oficiais como no favorecimento de negócios em detrimento aos brasileiros. Os tumultos proto-nacionalistas que levaram à abdicação de Dom Pedro I tiveram motivações cotidianas e ordinárias, ligadas às transações comerciais de baixo valor estratégico. Dom Pedro retornou a Portugal, mas deixou um outro Pedro aqui, para ser o próximo imperador do Brasil. Pedrinho era uma criança de 5 ou 6 anos de idade. O país, por sua vez, passou a ser governado por regentes, até que o garoto completasse a idade para poder tomar posse. Durante a regência, que durou de 1831 a 1840, os regentes tiveram a oportunidade de criar um movimento de ruptura com o autoritarismo da Constituição outorgada por Dom Pedro I. Mas nem mesmo cogitaram essa possibilidade. Talvez por lealdade, ou mesmo para manter o projeto de poder intacto. Ou seja, a mesma Constituição que permitia o autoritarismo do imperador era o instrumento legal que dava poderes aos partícipes da corte brasileira. O período regencial foi marcado por diversas revoltas e rebeliões, a ponto de colocar em risco de fragmentação do território nacional. Os diversos projetos republicanos ao redor do Brasil, os interesses particulares e a sabida ingerência regencial, não exatamente por incompetência, mas pela própria natureza do cargo, fez com que as lideranças partidárias articulassem o que ficou conhecido como golpe da maioridade, dando continuidade à tradição golpista brasileira.